Olá, boa noite a todos, a nossa comunidade aqui do Colégio São Francisco Xavier. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco na nossa live. E hoje a gente vai falar sobre proteja os seus filhos da internet. Como atividade formativa para famílias e colaboradores, o Sanfra apresenta nessa noite um tema que é muito importante para nós, ainda mais nos dias atuais. Esse tema faz parte da nossa campanha permanente de valorização à vida, que é uma ação contínua que o Colégio São Francisco Xavier realiza com o objetivo de colaborar para a formação integral dos nossos estudantes e também uma forma de conscientizar toda a nossa comunidade educativa sobre temas que envolvem a saúde e o bem-estar. Hoje a gente vai receber para falar sobre esse tema tão importante Kelly Angelini, que é advogada, atuante na área de Direito Digital e Educação Digital e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Neste bate-papo, ela vai falar um pouco sobre cyberbullying e os demais perigos que são vinculados ao nosso universo digital e virtual. Mas antes da gente começar, eu vou convidar a nossa diretora acadêmica, a professora Denise Krain, que vai dar uma boa noite para todos e vai falar um pouquinho sobre a importância desse tema. Boa noite, Denise. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kelly. Boa noite aos pais. Estamos aqui nessa noite para trazer a vocês uma discussão, muito importante sobre um tema que nos aflige muito, porque os nossos jovens e mesmo as nossas crianças, elas estão sendo muito expostas à internet, acessam coisas que não devem, e nós, enquanto educadores, enquanto pais, precisamos ter muito cuidado e muita atenção para protegê-los daquilo que não é bom. E eu agradeço a presença de vocês, a presença da Kelly, e espero que tenhamos todos uma excelente palestra. Muito obrigada. Denise, muito obrigado. Você que está acompanhando a nossa live, por favor, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, nós temos a opção do chat de perguntas e respostas, e ao final da nossa apresentação, a gente vai direcionar essas questões à nossa convidada para que ela possa nos auxiliar aqui nos esclarecimentos. Então, tire todas as suas dúvidas. E agora, para falar um pouco com a gente, eu passo a palavra para a nossa convidada, Kelly. Kelly, boa noite, fique à vontade. A live é toda sua. Obrigada, boa noite. É uma honra e uma alegria enorme estar aqui hoje, com vocês, Tiago, Denise, com todos os pais e mães que nos assistem, porque é um momento de muita reflexão. Então, eu vou apresentar para vocês algumas informações sobre essa minha trajetória, experiência profissional, mas também quero ouvi-los ao final, tirar dúvidas, porque essas dúvidas que vocês trazem também é muito importante. Então, esse momento, ele representa justamente essa união entre família, escola, filhos e internet. É o que a gente vai falar hoje sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet. Eu vou aqui exibir, já vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Acho que todos estão já visualizando, a apresentação. Tá certo. Ok, obrigada. E a gente começa aqui justamente, com essa alegria de estarmos nesse encontro para refletir sobre esse assunto que é tão importante. E eu começo aqui fazendo a minha apresentação, o Thiago já fez para a gente, mas eu queria só apresentar alguns detalhes, que além dessa bagagem acadêmica, que eu trago, eu também tenho desde 2013 essa trajetória na educação digital, focada para conteúdos de crianças e adolescentes no uso da internet, pais e educadores, para que a gente possa instruir crianças e adolescentes a tirar o melhor proveito da internet. Mas, além disso, atuo bastante em escolas, dando palestras, então, um pouco do que eu trago aqui para vocês vem muito desse contato que eu tenho nas escolas com crianças e adolescentes, em grupos focais para trabalhos que eu realizo, e também por ser mãe, que eu acho que isso faz muita diferença. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês, e um pouco do que vocês vivenciam hoje na casa de vocês, independente das idades, é um pouco do que eu vivencio aqui na minha casa. Então, posso dizer para vocês que tudo que eu trago aqui tem muita questão prática, porque eu sei o que é ser mãe,
né, de filhos hoje nessa era digital. E ao final, vou poder tirar dúvidas de vocês, vamos conversar um pouquinho, então quem puder pode mandar pelo chat ou pode aguardar aí ao final para a gente conversar mais um pouco sobre os temas que serão abordados aqui. Só voltando aqui, hoje a gente vai tratar, né, de casos reais, vou trazer um pouquinho aqui da realidade que a gente enfrenta verificando o uso da internet por crianças e adolescentes, e eu trago também para vocês um pouco do que vai para o Poder Judiciário, pesquisas sobre o uso da internet por crianças e adolescentes, o que vocês podem fazer, né, quais as orientações que podem ajudar vocês a proteger seus filhos contra riscos e perigos online e encaminhá-los para o bom uso da internet. Então, vou começar aqui com os casos reais e depois a gente vai ali tratando dos outros temas que vamos abordar aqui. Então, o primeiro caso real que eu trago aqui para vocês foi uma ação judicial que aconteceu, que seguiu ali no âmbito do Poder Judiciário, tanto no âmbito civil, ou seja, uma ação judicial indenizatória, como uma ação criminal, devido ao fato de um adolescente, após o término de um namoro, ele compartilhou fotos íntimas da namorada, os dois tinham 13 anos, e essas fotos vazaram, a garota ficou muito exposta devido a essa exposição, né, do nudes, e os pais da garota resolveram não só ajuizar uma ação indenizatória, mas também uma ação criminal. Adolescentes não respondem por crime, respondem por ato infracional, e ao final dessa ação, o que o juiz decidiu é que, devido à exposição causada e os danos, né, acarretados para a vítima, esse adolescente teve que prestar serviço à comunidade, teve que seguir uma trajetória, um tempo de liberdade assistida, então teve ali impactos, né, não só para a vítima disso, mas também para quem praticou essas ações. Aqui nós temos um caso que aconteceu no final do ano passado, e a gente vai falar um pouquinho aqui de rede social, de uma menina de apenas 10 anos que, depois de ser estimulada a realizar um vídeo de um desafio que estava circulando no TikTok, ela acabou vindo a óbito. Por quê? Porque nesse desafio, chama desafio do blackout, eles são estimulados a prender a respiração e muitos, né, acabam achando que isso é uma brincadeirinha, mas traz um impacto, um risco ali à vida muito grande. E isso aconteceu depois que ela teve acesso a um conteúdo de desafio dessa situação no próprio TikTok. Outro caso que eu trago aqui para vocês, que teve um impacto muito grande na vida dos envolvidos, vocês já devem talvez até ter ouvido falar, que é o meme do já acabou, Jéssica, que aconteceu alguns anos atrás, e uma das garotas envolvidas, que agora já é uma adulta, ela veio a público para falar um pouco dessa experiência dela, porque o que aconteceu? Na porta de uma escola, ela e uma outra garota, uma escola pública, ela e uma outra garota estavam brigando, fisicamente mesmo, e o garoto foi lá, filmou aquela cena e compartilhou no WhatsApp de algumas pessoas da escola e em redes sociais. E aí o vídeo viralizou, onde as garotas passavam, né, elas eram alvos de chacotas, de trollagens, e uma delas acabou não suportando, tentou o suicídio, teve que fazer tratamentos por muitos anos devido a essa exposição, porque ela não conseguia sequer sair na rua. Então, teve um impacto muito grande devido à filmagem indevida de uma situação que acabou viralizando na internet, que muitas vezes nem nós adultos temos noção desse impacto, dessas viralizações que acontecem na internet. Uma postagem pode fugir do controle e seguir ali tendo acesso a milhares de pessoas. E temos também aqui um caso que aconteceu recentemente de uma jovem que, após ter o vazamento do nudes, cometeu suicídio devido à exposição que foi indevida e ela acabou não suportando aí tamanha exposição. E temos também uma outra situação que a gente vai até falar aqui um pouco, que é o quanto os nossos filhos podem estar vulneráveis, né, devido a amigos virtuais, que são aquelas pessoas que só se conhecem ali em jogos, em redes sociais, e acabam ganhando a confiança de crianças e adolescentes para praticar alguma ação errônea. E nesse caso, foi um suspeito que ele acabou sendo preso porque ele criava perfis falsos
em redes sociais como TikTok e Instagram, e depois ele marcava encontros e perseguia essas adolescentes e chegou até a ter atos, né, carnais com ela, devido aí a essa questão de ganhar a confiança, marcar, fazer com que a criança ou adolescente vá ao encontro escondido dos pais e ele acaba ali praticando ações aí sexuais com elas. E é uma questão que acontece na prática e a gente vê acontecendo no dia a dia. Outro caso real que aconteceu recentemente, ainda esse ano, faz bem pouco tempo, foi um adolescente que, desafiado ali por um vídeo que ele viu no TikTok também, que era pegar o aerosol, aquele spray de desodorante, acionar o jato. Isso já aconteceu em várias partes do corpo, mas neste caso eles eram estimulados a acionar nos mamilos, eram 2 garotos, e o que acabou acontecendo é que ele teve lesões corporais, né, porque acabou perdendo os mamilos, efetivamente teve que ir para o hospital devido ao dano, né, que causou ali o corpo do garoto. E esse outro caso que eu trago aqui para vocês é uma família que me procurou recentemente, que foi um garoto de apenas 8 anos, que teve acesso dentro de casa a um site de pornografia, e ele foi estimulado por um amigo, né, dele, da escola, que deu o endereço de um site que só possui conteúdo de pornografia, e a gente não sabe muito bem como o amigo conseguiu isso, mas também não é muito difícil de imaginar, né, devido ao acesso que pode ter. E o garoto chegou em casa, teve essa curiosidade, quando os pais notaram, o garoto já tinha assistido diversos vídeos de sexo, desculpem, sexo, inclusive, né, com animais e com muita violência. E aí vem o que a gente tratou muito com a família, o impacto disso para a vida desse garoto, porque tendo 8 ou um pouco mais de idade, né, assistir, não dá para desassistir. Então, um garoto de 8 anos, ou mesmo se tivesse mais idade, tendo acesso a esse conteúdo que não corresponde à realidade, o que isso vai causar, né? Qual o dano que vem ali no futuro devido a ter acesso a esse tipo de conteúdo? Foi muito isso que a gente tratou com a família. O garoto agora está ali em tratamento psicológico, porque realmente é uma situação que acaba não só antecipando fases, mas expondo crianças e adolescentes a conteúdos que não são apropriados para a idade, e acaba ali trazendo um impacto que depois de anos pode vir a gerar ali em relacionamentos e uma série de coisas. Então, esse é mais um caso real que eu trago aqui para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho de dados, né? Trouxe alguns casos reais que eu vejo na prática, que eu gosto mesmo de trazer para que vocês percebam o quanto a gente tem que estar atento ali ao uso da internet, mas trago aqui também um pouco dos dados, né? Por que tudo isso realmente está acontecendo? A gente falou de riscos e perigos, agora de situações muito danosas, a gente vai falar de oportunidades, mas por que está acontecendo tudo isso? Porque crianças e adolescentes estão bastante conectadas. Hoje a gente tem um universo no Brasil de 30 milhões de crianças e adolescentes, né, no total. E na última pesquisa que foi realizada antes da pandemia, porque essa pesquisa é presencial, então agora está saindo uma nova, que vai ser divulgada ainda esse ano, ela apontou que 25 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet. Então, a gente tem um universo muito grande de crianças e adolescentes conectadas. E de onde elas acessam? A maioria acessa de casa, mas tem o acesso da escola, tem de ambientes públicos, então eles têm, né, diversos locais ali de acesso. E o que eles respondem para a gente, que eles fazem na internet? E essa pesquisa, né, ela ouviu tanto as crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, quanto os pais, né? Eles assistem vídeos, e aí, assim, tem um lado muito positivo, porque é também para fazer trabalhos escolares, para aprender a fazer coisas, tanto da escola como hobbies, coisas que eles têm interesses. Tem também as pesquisas, né? Tanto conhecer países, locais que querem visitar, fazer pesquisas para trabalhos escolares, pesquisas de informações que têm curiosidade mesmo. Eles falam bastante que usam redes sociais, a gente já vai falar disso também, e também para entretenimento, música, filmes e tudo mais. Então, tem
um uso ali assíduo, né? A gente sabe que crianças e adolescentes estão bastante conectadas, mas também tem um uso ali que serve não só para auxiliar o lado acadêmico, para trazer informação, para diversão e entretenimento. E o que eles respondem também nessa pesquisa é quem tem perfil em rede social. E o que nos chama a atenção aqui é que cada vez mais cedo crianças e adolescentes estão inseridas em ambientes de redes sociais, né? Aqui essa pesquisa aponta para a gente que de 9 a 10 anos, 58% já tem uma rede social, de 11 a 12 anos, 70%, e acima de 13 anos já vai aumentando bastante, né, 88%. O que esse dado nos mostra, né? Que eles estão bastante inseridos em redes sociais. O que são redes sociais, né? É aquela plataforma fechada que tem a exposição ali de conteúdos produzidos por quem tem perfil lá, mas que não tem filtro para crianças e adolescentes. Então, a gente precisa ser bem realista, né? Qualquer rede social que a gente, como adulto, participe, ou que nossos filhos venham a participar, ele não tem filtro para criança e adolescente. Então, eles vão ter acesso a qualquer tipo de conteúdo que esteja disponível lá. E mais do que isso, é que, devido ao algoritmo da rede social, que é como se fosse, para explicar para vocês, né? Para quem não sabe o que é algoritmo, é um robô que olha as preferências daquele perfil, daquele usuário, e entrega mais do que ele está querendo ver, mais do que ele já viu, mais do que ele se interessou, ele vai cada vez recomendar mais conteúdos daquilo que os filhos de vocês podem acessar. Então, tem acesso a conteúdos inapropriados? Tem. Inclusive, a gente vai falar disso, por quê? Porque a maioria das plataformas, né, elas estabelecem a idade mínima de 13 anos para ter perfil lá. E eu gosto de explicar bem isso, por quê? Porque tem muitos pais, mães e até algumas pessoas que indicam essa idade para ter perfil em rede social, mas eu gosto de explicar por quê? Porque essa idade de 13 anos, ela não foi definida avaliando a maturidade de crianças e adolescentes para ter noções de riscos e perigos, para ter noção de acesso a conteúdos apropriados, não é nada disso. Essa idade foi fixada porque a maioria dessas redes sociais, elas têm como dono ali empresas, né? Essas plataformas têm como donos empresas que são ligadas às leis americanas, e existe uma lei que diz que dados só podem ser tratados, uma lei americana que dados só podem ser tratados a partir dos 13 anos. Então, essa idade foi fixada porque antes disso não pode tratar dados pessoais de pessoas menores de 13 anos. Então, não significa que aos 13 anos os filhos de vocês estão aptos ou têm noções de riscos, perigos, proteção e maturidade para ter perfil em rede social e para suportar o acesso a qualquer tipo de conteúdo que tenha lá. Por isso que eu gosto de fazer essa reflexão, e aqui é uma reflexão mesmo para que cada família olhe, né, e perceba o que acha apropriado para seus filhos. Claro que antes dos 13 anos está mentindo a idade? Está mentindo a idade, por uma regra da plataforma de que nem deveria estar lá. Após os 13 anos, tem essa avaliação aí que eu acho que cada família deve fazer, porque essa idade de 13 anos não significa de forma nenhuma maturidade, nem que saiba suportar o acesso a esses tipos de conteúdos que tem em redes sociais. E só para comentar aqui com vocês, né, quem quiser me seguir no Instagram, no final vou mostrar para vocês, eu tenho um perfil que eu publico, né, conteúdos diários, para dar dicas a pais, como tratar ali, como conversar com seus filhos, instruir seus filhos no uso da internet, chama Meus Filhos na Net, e eu publiquei essa semana, né, um conteúdo, porque houve o ajuizamento de uma ação judicial contra o TikTok, alegando que o TikTok está infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque está expondo crianças e adolescentes a conteúdos inapropriados, como desafios violentos e sexo. E, depois disso, a Senacom, do Ministério da Justiça, divulgou, né, publicou ali uma decisão judicial em que proíbe o TikTok de continuar entregando esses conteúdos para crianças e adolescentes. Então, é um assunto que está muito em foco agora,
tem muitos comentários e realmente o TikTok está tendo que se manifestar sobre isso, mas lembrando que esse acesso não é só pelo TikTok. O Reels do Instagram e tem várias outras plataformas ali que crianças e adolescentes também têm acesso a conteúdos inapropriados. E o que mais essas pesquisas nos trazem, né? Acesso a conteúdos sensíveis. Então, assim como eles acessam para coisas muito legais, também há o acesso, e aqui quem respondeu foram as próprias crianças e adolescentes, mas de 11 a 17 anos. O que eles falam? Que eles também viram cenas de violência na internet, formas de ficar mais magro, pesquisaram para ter acesso, formas de cometer o suicídio, formas de machucar a si mesmo, experiências com uso de droga e também falam de conteúdos sexuais e coisas que os incomodaram. Então, também há ali a pesquisa para situações, né, que podem ali trazer informações para os seus filhos de conteúdos que não são adequados ou que podem levar ali o estímulo a alguma ação que não seja apropriada. O que também eles respondem nessa pesquisa sobre discriminação na internet? 43% das crianças e adolescentes que respondem à pesquisa dizem que já viram alguém ser discriminado na internet e 7% fala que, inclusive, já foi vítima de discriminação na internet. Então, diante desses casos reais que eu trouxe para vocês, e diante dessas pesquisas, né, dos dados, né, que mostram para a gente quanto crianças e adolescentes estão inseridos, as perguntas que eu quero colocar aqui para a gente é o seguinte: qual é o caminho para evitar que riscos e perigos aconteçam com seus filhos? E mais do que isso, porque a gente não pode negar que tem realmente riscos e perigos, mas também como a gente pode fazer para os filhos, né, de vocês usarem a internet da melhor forma possível, porque é inegável que a internet, né, traz benefícios, oportunidades, muitas profissões estão ligadas ao uso da internet, muitas coisas boas estão ligadas ao uso da internet, assim como a gente está aqui hoje, né, online. Durante a pandemia tivemos, né, usos para coisas que não fazíamos, né, pela internet, então tem muita coisa aí que realmente nos mostra o quanto a tecnologia pode ser útil, né, em nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Mas a gente precisa refletir um pouco sobre isso. E aí a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês, esse daqui é um ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção, assim, de tudo que eu vou falar aqui hoje, tem muita informação. Esse slide é um dos mais importantes, porque se vocês realmente notarem a diferença do que essa ação que eu vou falar aqui para vocês pode trazer na casa de vocês, vocês vão ver uma diferença incrível. Por quê? Porque hoje, a maioria dos pais e mães que eu atendo, que eu tenho contato em palestra, falam, confessam ali a guerra que está dentro de casa devido ao uso da internet. Então, é pais e mães guerreando contra filhos no uso da internet. E aí, eu peço para vocês que reflitam muito isso, por quê? Porque a guerra sobre o uso da internet dentro da casa de vocês gera uma aproximação dos filhos com a internet, uma desconexão dos filhos com os pais. Então, o que a gente não quer hoje é desconectar filhos de pais. A gente quer a união da família e hoje, né, esse momento que o colégio está proporcionando para vocês é justamente isso, a união entre escola, pais, filhos e internet, para que a gente possa tirar o melhor proveito dessa ferramenta, né? Então, assim, essa conexão é muito importante. Então, tem que acabar a guerra, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, porque essa guerra afasta pais e filhos, mas também tem que ter a instrução, a orientação, o acompanhamento, porque isso sim vai trazer a conexão, tá? Então, esse é um dos slides mais importantes que eu trago aqui, porque tenho a experiência aqui em casa, que eu trabalho aqui, né, eu trago, assim, um pouco do meu trabalho em casa com os meus filhos, e a gente aplica muito isso na prática com outras famílias, né, em palestras, os pais depois me dão bastante feedback, então tem que ter bastante essa conexão. E por que tem que ter essa conexão? Porque a internet, como a gente já falei aqui para vocês, é uma fonte de conhecimento e uma ferramenta de oportunidades, é inegável que traz ali benefícios. Mas a gente não pode esquecer, e eu adoro trazer essa imagem, que a internet é uma rede, né, que permite que muitos computadores, celulares e iPads e máquinas, né, estejam conectadas. Então, tem usuários através de máquinas que estão ali acessando tudo que está ali nessa rede.
Então, toda vez que vocês estão na internet, ou que os filhos de vocês estão na internet, é como se eles estivessem soltos nessa rua. Então, é bom trazer essa imagem, porque muitas vezes a gente não se dá conta do que simboliza efetivamente estar na internet, os filhos de vocês com celular, acessando jogos, acessando redes sociais, e é isso. Eles vão ter acesso a qualquer tipo de conteúdo, vão ter acesso a qualquer tipo de pessoa e podem ali estar sujeitos a riscos e perigos. Então, o que é realmente essa internet na prática? É uma praça pública gigantesca, é uma rua. E o que acontece nessa rua gigantesca que é a internet é reflexo da nossa sociedade de bom e de ruim. Porém, é inegável que permite um maior acesso para os nossos filhos. Porque muitas vezes na rua eles podem estar ali sob os nossos cuidados, protegidos fisicamente, e realmente não vão ter como ter acesso a desconhecidos ou coisas inapropriadas, mas na internet esse controle, essa nossa segurança não é tão efetiva. Então, toda vez, né, que os filhos de vocês estão com o celular, com o iPad, no computador, vocês têm que lembrar que é como se eles estivessem soltos na rua. Porque, na maioria das vezes, a gente tem aquela falsa sensação de segurança. Olha do lado, os nossos filhos estão sentadinhos no sofá ao nosso lado, com o celular, ou estão no quarto com o computador, e a gente pensa, ufa, que alívio, está dentro de casa, está protegido. E, na verdade, com a internet hoje, essa segurança física não representa a efetiva segurança dos nossos filhos, que podem estar ali sujeitos a conteúdos inapropriados, riscos, perigos, acesso conversas, né, a pessoas desconhecidas, que pode trazer ali algum prejuízo e muitas outras coisas que a gente falou aqui. Então, diante de tudo isso, né, que eu coloco aqui para vocês, sempre vem aquela dúvida, a internet é uma vilã, eu devo proibir o uso, e a gente vai falar um pouquinho disso. Por quê? Porque a partir de hoje, desse nosso momento, desse nosso encontro, que eu espero que não termine aqui, porque a gente pode, né, trocar informações, continuar trocando informações lá pelo Instagram, pelo YouTube, mas que mostra que esse ponto de partida ali do colégio, para esse encontro com pais, né, para ressaltar a importância desse assunto entre escolas, famílias, e depois eu vou, em agosto também, fazer um trabalho com os alunos, né, com os filhos de vocês no colégio. Eu convido vocês agora a entrarem em ação comigo para que a gente possa colocar em prática essas ações, essas atitudes que vocês possam ter para proteger os filhos de vocês e para direcioná-los para o melhor uso da internet. E aí vem o seguinte, como a gente faz isso? Eu trago para vocês aqui 3 pilares para esse uso adequado da internet. O primeiro pilar justamente começa por vocês. Antes, depois de tudo que a gente vai falar aqui hoje, a primeira vontade que dá é, olha, vamos mudar tudo aqui em casa, vamos conversar com os filhos, e realmente vocês têm que se manter nesse engajamento, nessa vontade, que é muito legal e faz muita diferença, mas a primeira ação por onde a gente vai começar, além ali de acabar com a guerra dentro de casa e criar a conexão, é observar a si próprio. Por quê? Porque isso é comprovado cientificamente, nós ensinamos nossos filhos muito mais pelo que fazemos do que pelo que falamos. Então, vocês são modelos para os filhos de vocês, inclusive no uso da internet. Então, é muito importante que vocês percebam como vocês estão usando a internet, façam os ajustes que vocês acharem necessários para esse uso adequado que vocês querem ter, para depois começar as ações com os filhos. Então, primeira coisa, uso consciente. Então, vocês vão fazer essa reflexão sobre tempo de uso, local de uso, postagens em redes sociais, conteúdos e compartilhamento responsável. Tempo de uso. Vou trazer um exemplo aqui para vocês de uma palestra que eu fui dar num colégio para crianças de 12, 13 anos, e a gente estava falando um pouco dessa reflexão do tempo de uso que eles querem ficar online com as outras atividades que eles devem fazer para ter um desenvolvimento adequado ali, né? Afinal, eles são adolescentes, estão em desenvolvimento. E aí, depois, enquanto a gente estava falando, um garotinho loiro levantou a mão, ficou bem, bochechinho bem vermelha de vergonha do que ia falar, e aí ele me disse, né, em casa,
Toda vez que eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que repetir várias vezes, porque ela está sempre com os olhos no celular. Eu estava falando para eles da importância da gente ter um uso consciente, né? De usar, mas usar moderadamente, porque tem várias outras coisas que são importantes para a saúde, para o desenvolvimento deles. E aí ele quis me apontar uma ação da mãe. E isso é bastante importante para isso que a gente está falando hoje, por quê? Porque muitas vezes a gente fica com aquela guerra dentro de casa, sai do celular, você não vai ficar burro, você só faz isso, e fica, né, naquelas ofensas, xingamentos que a gente nem percebe, mas a gente está o tempo inteiro ali, sugada pelo celular, sugada pela rede social, sugada pelo trabalho no uso do eletrônico, e aí tem que ter ali uma reflexão mesmo, qual é o momento adequado, qual é o local adequado, qual é o tempo de uso. E o que mais me chamou a atenção da fala desse garoto é que, muito provavelmente, essa mãe, ela não se deu conta disso. Ela não estava fazendo de propósito, vou deixar meu filho de lado e ele vai ter que repetir várias vezes para eu poder dar atenção. Não, porque ela estava sugada ali, porque suga mesmo. Redes sociais nos entregam mais do que a gente gosta, então é justamente para te prender. E causa isso, a gente passa uma mensagem diferentemente do que a gente está falando. Local de uso, muitos pais reclamam do uso dos celulares nas refeições, quando está em família, mas e aí? Como o pai e a mãe estão usando? Qual a mensagem que vocês estão passando para os filhos? Postagens em redes sociais, está postando tudo sobre a família? Porque assim, se vocês não têm filtro do que postam em redes sociais, a mensagem que vocês passam para os filhos de vocês é isso também. Então, está entregando dados para qualquer pessoa que pode ter acesso àquilo, está expondo os filhos, às vezes uma situação que é constrangedora, está entregando nome da escola que estuda, porque posta foto com o uniforme da escola, condomínio onde mora, local que frequenta, então tem que ter ali uma observação efetiva de como vocês estão postando, porque vocês fazem esse ajuste, inclusive já conversam com os filhos sobre isso. Conteúdos inapropriados, aqui também foi um outro garoto de uma escola que me chamou para a gente trabalhar um pouco com pré-adolescentes e adolescentes, porque umas mães acabavam pegando conteúdos ligados à pornografia no celular dos filhos, e eram crianças de 11 anos, eram meninos de 11 anos, e quando a gente foi conversar um pouco com o grupo, um dos meninos que enviavam esses vídeos, ele acabou relatando que ele pegava esses conteúdos do celular do pai, de um grupo do celular do pai, e o que mais me chamou a atenção foi que, quando ele foi comentar isso, ele se sentiu fortalecido, porque por que vocês estão reclamando comigo se eu pego isso no celular do meu pai? Então, é isso, a gente observar um pouco o uso que a gente faz, porque isso reflete muito no uso que os nossos filhos fazem. E o compartilhamento responsável, que é ter ali uma análise, né, e não sair compartilhando tudo que se recebe ou tudo que acontece na vida, porque isso gera um impacto, informações demais no ambiente público que é a internet, qualquer pessoa pode ter acesso àquilo, ou compartilhamento de conteúdos inapropriados, recebeu alguma coisa, não sabe nem se aquilo é verídico ou não, o impacto que aquilo pode causar na vida de outras pessoas, já sai compartilhando. Tudo isso é essencial para que vocês façam essa reflexão. E aí eu convido vocês a, durante essa próxima semana, sei que vai começar as férias aí, mas acho que é um ótimo momento para que vocês reflitam sobre como vocês estão usando a internet e façam essa reflexão se precisam ou não ter ajustes, porque acho que isso é apropriado. Lembrando que vocês ensinam muito pelas ações de vocês sobre o uso da internet para os filhos de vocês. E aí agora vem o segundo pilar aí para instruir os nossos filhos, né, direcionar os nossos filhos para o bom uso da internet. E aqui, o que é exatamente essa instrução? É sempre aquele fala, blá, 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 blá? Não, não dá para ser sempre assim, porque realmente chega uma hora que os nossos filhos, a gente está falando tanto que eles, né, querem sair daquela situação, nem estão ouvindo mais. Então, tem que ser conversas, né, em que eles compartilhem, que eles participem, e tem uma ferramenta que a gente usa muito, mas a gente deveria usar mais, que é a escuta. E vou falar para vocês que, assim, na prática, o que eu faço aqui em casa, e quando eu estou trabalhando com os alunos, é incrível, porque eles entregam tudo, assim. Tudo que eu quero saber sobre o que está se passando com o grupo, é só escutar. Você lança algum assunto e eles entregam. Então, por exemplo, quando eu quero sair, está circulando algum desafio violento e a gente
vai tratar aqui em casa, eu nunca vou falar do desafio violento, porque eu estou levando informação que eles nem deveriam ter tido acesso, então não vou dar publicidade àquilo que não deveria estar circulando. Mas eu sempre pergunto, olha, vocês ficaram sabendo de alguma coisa na internet e deixa eles falarem. Então, a gente tem que praticar um pouco mais a escuta. Qual jogo você gosta de jogar? O que acontece nesse jogo? Então, os pais têm que estar um pouco mais interessados no uso da internet para que a gente possa instruir melhor do que simplesmente falar como sermão. Então, esse diálogo, essa fala, essas perguntas que a gente joga para escutar e nos orientar melhor a instruí-los é essencial. E também o estímulo ao respeito e empatia online é essencial, né, que os filhos saibam que, assim como a gente respeita as pessoas em casa, na escola e qualquer ambiente que a gente esteja, também temos que respeitar o próximo na internet, porque a internet não é uma terra sem lei, as pessoas também sofrem devido às ações, né, que podem ser praticadas na internet. Então, tem que sim ter respeito, empatia online. Tem que promover conversas com foco no positivo, e aqui vem um ponto, assim, muito importante, porque acontece muito isso de sempre falar da internet entre pais e filhos só para ou falar mal, ou dar bronca, ou xingar, e isso tem que ter uma mudança de chave aí, porque se toda vez que vocês forem falar da internet com os filhos de vocês, só falar de coisas negativas ou só dar bronca, cada vez menos eles vão contar as coisas para vocês. É aquela desconexão que eu falei lá do início. Cada vez mais eles vão fazer escondidos e eles têm uma habilidade sensacional de fazer coisas escondidas, assim, que a gente muitas vezes nem sabe que existe, eles já estão sabendo usar. É foto com uma visualização, é status do WhatsApp que exclui os pais e várias outras ferramentas ali que os pais acabam nem sabendo. Por quê? Porque é aquela guerra dentro de casa contra o uso da internet. Então, tem que observar mesmo o lado positivo desse uso da internet e estimular o positivo, ter conversas com foco no positivo e não focar só no negativo. E aí, outras formas de instrução, fazer combinados e alertar sobre responsabilidade. Fazer combinados, eu gosto de falar que assim, os combinados, eles são como contratos. A gente, como adulto, a gente firma contratos, né? Quando a gente vai alugar uma casa, contratar um serviço. Em casa, para o uso da internet, a gente pode fazer combinados. E aí, cada família vê como é melhor. Tem família que senta para conversar, tem família que gosta de escrever, depende muito. Mas o que é importante do combinado? Que ele cria consciência, que o que a gente precisa mesmo é estar consciente do nosso uso da internet e provocar essa consciência dos nossos filhos, porque não estaremos o tempo todo ao lado dos nossos filhos, então eles precisam estar conscientes disso. E aí, o que a gente traz nesses combinados? Quais são os temas que a gente aborda com os nossos filhos nesses combinados? Tempo de uso, e o que a gente fala de tempo de uso? Geralmente a gente pergunta, né? Quando eu estou falando com crianças e adolescentes sobre tempo de uso, geralmente me surpreendo, porque quando a gente começa a trazer a rotina da criança, eles muitas vezes são conscientes de que não dá para ficar 12 horas por dia na internet, apesar de às vezes vir umas piadinhas assim, quero usar 12 horas por dia, que eu vou ficar bem satisfeito. Mas, assim, tem que trazer a rotina da criança, então vamos olhar quanto tempo fica na escola, as atividades extras, tomar banho, comer, né? Precisa tempo para isso, interação com a família, interação com os amigos, e o que sobra. E aí vamos pensar nesse uso da internet, o quanto seria adequado ali para o uso desses eletrônicos. E aí eu trago aqui, até um slide, que é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela fala um pouco desse uso, né? Tempo de uso. E ela fala até 2 anos, 0 tela, para evitar tela ao máximo. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora dia. De 6 a 10 anos, de 2 a 3 horas dia no máximo, né? Isso é recomendação baseada em dados de saúde. E adolescentes, eles falam muito para respeitar as 8, 9 horas de sono que são necessárias para o desenvolvimento deles e não deixar que os eletrônicos tomem conta de toda a rotina da criança, do adolescente, na verdade, para que ele não pratique atividades esportivas, não tenha interações com amigos e familiares. Então, voltando aqui, tempo de uso, tem essa conversa com os filhos de vocês, porque senão vira muito aquela regra, você só está usando esse tempo porque eu estou mandando, e na verdade não é isso, é porque vocês juntos vão analisar essa rotina e vão chegar a essa conclusão.
Conteúdos. Precisa conversar um pouquinho sobre acesso a conteúdos apropriados. Por quê? Porque o conteúdo inapropriado não é porque o pai e a mãe não querem, porque traz um impacto na vida dos filhos, né? Negativo, inclusive. E redes sociais, que é o que a gente falou aqui, né? Pode ou não pode? Quais são os cuidados? A idade mínima estabelecida ali é 13 anos, mas aí, antes dos 13 anos vai permitir a idade na plataforma, depois dos 13 anos vai permitir. Quais cuidados vão tomar? No YouTube, por exemplo, eu tenho muitos casos de crianças e adolescentes que publicam vídeos lá e depois não dão conta dos comentários que recebem. Por quê? Porque tem amigos que vão lá xingar, tem pessoas desconhecidas que ofendem, tem haters, e muitas vezes aquela criança ou adolescente publicou aquele vídeo achando o máximo, achando que todo mundo ia viralizar, que a pessoa ia ficar super famosa, que a criança ia ficar super famosa, e vem aquele monte de comentários inapropriados e crianças e adolescentes não sabem lidar com isso. Então, tem que tomar cuidado, tem que conversar, se pode, quais são as regras, se não pode, por que não pode, e explicar muito dessa questão da proteção dos pais. Aí a gente traz aqui a questão da responsabilidade. Nesse último aqui, ó, a gente falou que um dos itens da instrução é alertar sobre responsabilidade na internet. Por quê? Porque é o que eu trago aqui para vocês. A minha experiência judicial, inclusive, não só trabalhando em escolas, o que eu vejo na prática é isso, é a responsabilidade dos pais pelas ações dos filhos no uso da internet, porque, civilmente, os pais respondem pelos filhos até que eles atinjam a maioridade. Então, tudo que os filhos de vocês fizerem na internet, que venha causar dano a alguém, quem vai ter que arcar com essa responsabilidade são vocês, tá? Na esfera criminal, não, a partir do momento que são adolescentes, já respondem por ato infracional, mas não tenho dúvida ali que o prejuízo familiar é imenso. E sobre essa responsabilidade, o que é isso? É realmente alertar os filhos que, sim, não só as ações deles podem causar danos, né, a outras pessoas, dano, sofrimento e uma série de consequências, mas pode trazer consequências para eles próprios e para vocês, que são os pais. E aí, o que eu mais vejo acontecendo na prática? Uso desautorizado de imagem, fotos e vídeos, com o celular hoje é muito fácil, eles pegam o celular, filmam qualquer pessoa, tiram foto em qualquer situação e divulgam na internet, e aí causam um dano absurdo a outras pessoas. Trago 2 exemplos aqui para vocês reais que foram para o Poder Judiciário. O caso de um aluno que não gostou da nota que recebeu numa prova de história, numa escola pública, e aí ele pegou a foto do professor numa rede social, manipulou a foto num aplicativo, dando a entender que ele era consumidor de drogas e divulgou isso em grupos de WhatsApp e no Facebook. Não preciso nem falar para vocês a tragédia que foi isso na vida do professor, porque os pais ficaram sabendo, pediram o afastamento do professor, o professor foi afastado das atividades pedagógicas, né, profissionais dele, e ele teve que ajuizar uma ação para mostrar ali, ter o atestado, né, dele, que ele não era um drogado, que ele não estava envolvido com aquilo, e aí os pais tiveram que pagar a indenização, mas assim, o dano para esse professor foi imenso. E agora, recente, a gente teve uma condenação judicial também de 5 garotos, que um deles estava com o celular, foi até o banheiro, tinha um garotinho lá fazendo suas necessidades fisiológicas, eles filmaram por baixo da porta e divulgaram em grupos de WhatsApp, o vídeo viralizou, o garoto perdeu o ano escolar, foi um dano assim imenso, porque sentiu vergonha, uma humilhação muito grande, e houve ali, os adolescentes foram, né, tiveram a medida aplicada pelo juiz, né, socioeducativa, e o pagamento de indenização também pela família, mas o dano ali causado ao garoto foi imenso. O que mais eu vejo? Compartilhamento indevido, que é isso que eu estou falando para vocês, de nudes, de coisas que recebem, acabam compartilhando sem filtro algum. Xingamentos e humilhações em redes sociais. Então, o que está acontecendo? Especialmente pós-pandemia. Crianças e adolescentes se desentendem na escola, tem algum atrito, não consegue resolver, vai para a rede social xingar e ofender, porque não soube lidar com aquela situação e acaba ali gerando uma outra situação muito pior, inclusive, como eu aponto aqui, a criação de perfil falso para ofender alguém. E aí vem professor, vem colegas de mesma escola, colegas de outra escola, acabam gerando ali ofensas e humilhações, bullying, cyberbullying muito impactantes. Temos também ofensas em grupos de WhatsApp, então criam grupos de WhatsApp,
com a pessoa envolvida, acaba tendo uma série de xingamentos, humilhações, fazem figurinhas com a pessoa para debochar, memes também, usam a imagem para fazer memes, e aí a pessoa exposta tem ali um impacto muito grande, um sofrimento muito grande, e acaba gerando ali a responsabilidade para os pais devido às ações dos filhos, quando não, né, tem ali a tramitação, inclusive criminal, para que os filhos respondam por aquilo, e aí depois tem aquelas medidas que o juiz vai aplicar, dependendo da gravidade do caso, que pode chegar ali a prestação de serviços comunitários, tem adolescentes que eu já vi, né, que tinham que sair da escola, que estudavam, depois ir para uma escola pública para ajudar a fazer merenda escolar, e várias outras coisas. Mas o que é essencial de tudo isso? É a prevenção, é a gente, nessa instrução, conversar também com os filhos, que a internet não é uma terra sem lei, o que se faz na internet gera responsabilidade, gera ali o impacto na vida de quem é vítima, né? Porque é um desrespeito nessas ações de humilhações, xingamentos, e pode trazer prejuízos financeiros e outros tipos de prejuízos e sanções ali para quem pratica ali essas ações. E claro que os filhos, se os filhos de vocês forem vítimas, tem que procurar a família, né? Pode procurar a escola ali para que, obviamente, tenham o apoio aí relacionado a isso. E aí o terceiro pilar, para a gente já ir caminhando aqui para o final e abrir para perguntas, é justamente a mediação, né, sobre esse uso da internet. O que é essa mediação? A gente, né, falou dos outros pilares antes, e essa aqui vem justamente para fechar. Por quê? Porque a mediação é acompanhar o que os filhos estão fazendo no uso da internet. Dá para ficar grudado com os filhos, vendo tudo que eles veem, tudo que eles jogam? Não dá, né? Vamos ser bem realistas aqui, que hoje, com o uso dos dispositivos privados, celulares, iPads, a gente não consegue mais ter o acesso que os nossos pais tinham quando a gente, né, assistia televisão. Então, precisamos ser bem realistas. Mas como que a gente faz para acompanhar isso? Saber o que eles estão assistindo, saber o que eles estão jogando, saber o que eles postam, e o que baixam, né, todas essas interações. Então, precisa, sim, ter ali uma disposição dos pais para acompanhar, para entender, para perguntar, para acessar, inclusive, para buscar esse tipo de informações. E os filhos ajudam muito nisso, porque quando eles vão baixar algum jogo, ou já tem algum jogo baixado, vocês podem tentar fazer parte disso, perguntar. Tem mãe e pai que gostam de jogar, vão lá, jogam juntos, ajuda muito. Tem pai e mãe que não gostam, não tem problema nenhum, mas procure saber do que se trata. Tem conteúdos apropriados naquele jogo? Tem conversas, tem chats ou conversas com pessoas estranhas? Joga online com muitas pessoas? Não joga, o jogo é só o seu filho, sua filha, como que funciona isso? Então, tem que saber um pouquinho o que eles fazem. Tem um canal no YouTube, o que está postando? A postagem vai passar pelo filtro do pai e da mãe? Não vai? O pai e a mãe vai olhar? Tem perfil no Instagram? Os pais vão seguir para acompanhar? Então, realmente, assim, a gente precisa saber o que eles estão fazendo. E aí vem o segundo item aqui, que é o controle parental. O controle parental ajuda muito nesse acompanhamento, mas vai de família para família. Por quê? Porque eu trabalho com famílias que têm posições muito diferentes. Tem famílias que acham que o controle parental, na verdade, é uma invasão de privacidade, e tem famílias que olham isso como um benefício grande. Eu vejo como uma ferramenta de auxílio a pais, até porque depende do controle parental que vocês decidam baixar, vai ter diferentes acessos e informações. Então, assim, todo celular e iPad tem um controle parental do próprio equipamento. O controle parental desses dispositivos, ele é um pouco mais limitado, mas ele permite tempo de uso. Então, você conversa com os filhos de vocês, quanto tempo durante a semana vai ter para os eletrônicos? 1, 2, 3 horas? Configura lá, porque se for depender só da criança, do adolescente, vai ser muito difícil parar no momento adequado. Configura. Para baixar aplicativos, vamos colocar um bloqueio aí para os pais confirmarem, e aí o que a gente faz na hora de baixar?
vai pedir autorização dos pais? Vamos dar uma olhada junto. É um aplicativo adequado? Quais são as avaliações? Qual que o conteúdo tem? Então, os controles parentais ajudam muito, mas os controles parentais dos celulares, especialmente, eles vão ajudar os pais a configurarem essas regras, né? E também a proibir acesso a conteúdos inapropriados. Então, você pode ir lá e colocar bloqueio ao site XXX Vídeos, que é um site de pornografia americano que só tem conteúdo de pornografia. Então, você já vai lá, já configura. Se alguém algum dia falar para os filhos de vocês tentar acessar pelo celular, não vai conseguir. Ah, também eu não quero que os meus filhos acessem o TikTok, porque o TikTok não precisa ter perfil no TikTok para acessar conteúdo de TikTok. Qualquer pessoa que queira, através de um buscador do Google, acessar conteúdo do TikTok vai conseguir. Ah, então não quero. Então, você vai lá e coloca tiktok.com.br. Os filhos não conseguem, e aí você vai ter que ir listando ali os sites que os filhos não podem ter acesso. Isso nos controles parentais dos celulares. Ah, mas eu queria um pouco mais. E aí tem os aplicativos de controle parental, que aí você vai poder bloquear por palavra. Então, você coloca sexo, você coloca outras coisas mais, e aí toda vez que tiver algum conteúdo ligado a essa palavra, os filhos não vão conseguir ter acesso. E tem controles parentais que até mandam relatórios para os pais sobre o que os filhos estão fazendo online, se tem alguma coisa inapropriada. Então, vai muito de cada família verificar a pertinência da ferramenta e de qual ferramenta deseja usar. Mas ajuda? Ajuda, não tenho dúvida que ajuda. E claro que aqui vem um ponto importante. Toda vez que vocês forem colocar um controle parental, converse com os filhos, não façam escondido, porque isso é o pior que pode acontecer. Então, por que eu estou colocando? Porque é uma forma de proteção. Uma forma de proteção para não ter acesso a conteúdos inapropriados, para colocar em prática as regras que a família combinou e várias outras coisas, né, ligadas ali à proteção. Não é uma vigilância, é uma proteção efetiva. Então, vale muito a pena, porque realmente, assim, ajuda muito nessa árdua tarefa de pai e mãe a acompanhar seus filhos no uso da internet. Isso vem muito com o acompanhamento. Então, o controle parental ajuda, mas claro que se vocês estiverem sabendo o que os filhos de vocês fazem na internet, ajuda muito a vocês estarem mais conscientes de qual instrução dá, do que permitir, do que falar que não é permitido naquele momento, que vai ser daqui a algum tempo. Então, isso ajuda bastante. E aí vem para a nossa conclusão, né? Filhos protegidos e incríveis na internet, o que é, na verdade, essa união que a gente está fazendo hoje, que o colégio está proporcionando para a gente, nos aproximando ali, né? Fazendo com que a gente reflita sobre isso, que é a união entre famílias, a escola, os filhos, essa instrução e a mediação parental, que provavelmente, né, ou quem já faz, vai continuar fazendo, quem não faz ainda, né, vai sair daqui com muitas ideias para proteger e instruir os filhos no uso da internet. Então, a minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: sabendo dessa difícil tarefa de ser mãe hoje, desses nativos digitais que têm muitas habilidades técnicas, mas não têm maturidade e discernimento para lidar com tudo isso, né, que temos na internet, inclusive com os riscos e perigos, eu pergunto para vocês: quais ações você que está aí me assistindo vai realizar ou continuar realizando a partir de hoje para que seus filhos estejam protegidos de riscos e perigos da internet e sejam incríveis no uso da internet? Porque a gente quer, não é só protegê-los, né? É também direcioná-los para o bom uso da internet. E aí eu convido vocês a me seguirem lá nos Meus Filhos na Net, porque eu publico ali dicas diárias para ajudar pais a instruir seus filhos no uso da internet, porque, sim, surgem muitos assuntos, igual agora eu falei para vocês dessa ação judicial do TikTok, cada vez tem mais coisas acontecendo, e acabo aqui fazendo essa reflexão para vocês que o melhor caminho que a gente pode, assim, o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é a prevenção, e a prevenção vem através da instrução, dessa reflexão que a gente está fazendo aqui hoje. Agradeço imensamente a oportunidade, né, o colégio que me convidou, a Denise, né, que nós já nos conhecemos de anos atrás, de vários outros trabalhos, e essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, com essas famílias, que tenho certeza que vão refletir muito sobre o que falamos aqui hoje, vão estar, né, mais conscientes ali e conhecedores, né, um pouco mais do que acontece no uso da internet.
e vão poder ali direcionar os filhos para esse bom uso. Então, agradeço imensamente essa oportunidade e acho que agora a gente, né, pode abrir para as perguntas, é isso? Podemos sim, Kelly. Muito obrigado pela fala, né, por ter contextualizado aqui para a gente todos esses pontos que são muito importantes. Eu tentei anotar um pouco dessa questão, acho que mesmo como um resumo, e até mesmo as perguntas, elas vão sempre encaminhar um pouco daquilo que você já contextualizou, né? Então, muito importante a questão da conexão escola, pais, filhos e internet, né? Com certeza, o Sanfra, a gente faz sempre a nossa parte nesse processo. Eu acho que o convite para você falar aqui hoje com a gente e também o trabalho com os nossos alunos é muito desse caminho. E a questão dos pilares, né? Ser um exemplo, instruir e mediar o uso. Não é fácil, mas eu acho que é a tarefa de todos nós pais nesse processo do uso consciente da internet. Eu vou trazer alguns questionamentos para ver se a gente consegue falar um pouquinho de todos, né? O Marcelo, ele fala um pouquinho sobre se existe algum aplicativo, né? Você falou um pouquinho para que ele possa acompanhar um pouco esse conteúdo dos filhos. Ele tem uma filha de 9, um filho de 4 anos, e ele queria algum aplicativo que pudesse, por exemplo, tirar um print da tela, encaminhar para ele essas informações, porque ele cita, por exemplo, o TikTok, que ele pode saber que a criança foi lá, mas ele não sabe o que a criança acessou. Tem alguma solução para esse problema? Então, Thiago e Marcelo, né, que fez a pergunta, obrigado por trazer essa pergunta, muito pertinente, acho que vai ser útil para muitas famílias. Não tem, controle parental não vai tirar print de tela, né, não vai exibir exatamente o conteúdo que os filhos estão acessando, mas ele vai permitir restrições a conteúdos, bloqueios, e vai produzir alguns relatórios. Quais são os sites que os filhos acessaram, por quanto tempo ficaram. E, assim, o que eu posso falar para vocês é que existem muitos hoje no mercado, diversos, e aí a família tem que analisar, porque muda muito do que cada família quer e o preço, porque isso também tem um custo, tá? Então, o que a gente tem de mais famoso hoje? A gente tem o Family Link, que é do Google, e a gente tem o Custódio, são os dois, assim, os dois mais, digamos, acessados, assim, mais baixados, tá? Mas tem vários outros, então convido vocês, eu já testei mais de 10, só para vocês terem uma ideia, dá um pouco de trabalho para instalar, dá trabalho para configurar, mas cada família tem que avaliar ali, e olhando as avaliações, lendo um pouquinho de cada controle parental, dá para saber o que se encaixa melhor a cada família, lembrando que também tem os gratuitos do celular e do iPad, que pode talvez ajudar ali, dependendo do que a família deseja. Tá bom, obrigado. O Márcio, ele diz que a discussão é muito importante, né, que, na opinião dele, não é cortar a presença dos filhos nas redes sociais, mas sim acompanhar, participar desse mundo. Ele cita a questão da era do metaverso, né, que é uma questão nova e que não é cortar, mas sim participar desse mundo deles. Muito bom, muito boa reflexão, até trazendo o metaverso, porque agora a gente está, depois que a Meta, né, o Facebook anunciou, virou Meta, muito se fala sobre metaverso e o que está por vir. Então, assim, um pouco do que a gente trouxe aqui nessa palestra de hoje é a proteção dos filhos contra riscos e perigos online, mas o direcionamento para bons caminhos também, que acho que isso é essencial. E não dá para negar que cada vez mais surgem, né, novas plataformas, metaverso vai ser uma plataforma interoperável em que a gente vai estar num ambiente, e os nossos filhos, né, também, em que eles vão poder fazer praticamente todas as ações do dia a dia, vai ser um pouco diferente do que a gente tem hoje, mas vai ser uma imersão muito maior. E não dá para negar que ali virão novas profissões, a manutenção de muitas profissões que tem hoje, muitas interações, diversão, entretenimento. A gente teve, no final do ano passado, um show da Ariana Grande no metaverso, numa plataforma de jogo que já é considerada hoje metaverso, que teve 14 milhões de usuários.
A gente teve no início desse ano também um show que passou de 20 milhões de usuários, porque é novo jeito deles interagirem ali para diversão e entretenimento. E quantas profissões já estão ligadas ali ao uso do metaverso, de redes sociais, então eu concordo plenamente, mas eu acho que a liberação de rede social depende da idade, observando que quanto mais cedo nossos filhos têm menos maturidade, menos discernimento sobre riscos e perigos. A questão aí essencial é essa: quanto mais cedo eles estão inseridos num ambiente que oferece riscos e perigos, eles estão mais vulneráveis por não ter a maturidade que a gente tem. Então, concordo plenamente com eles, com essa pergunta, com esse comentário, porque é um bom direcionamento, porque afinal quem tem maturidade hoje somos nós, né? Então temos ali essa obrigação de acompanhá-los efetivamente. Certo. O Leandro fez um questionamento sobre o YouTube Kids, né? Ele é apropriado para crianças ali na faixa de 8 anos? Então, Leandro, o YouTube Kids, assim, vou te falar que foi uma tentativa de realmente filtrar conteúdos mais apropriados para a idade, né? Para crianças. E ele restringe um pouco de acesso a conteúdos inapropriados? Restringe. É um filtro que funciona muito melhor do que a gente tem hoje em outras plataformas, que praticamente é nulo, né? Porém, o que eu vejo na prática, né? Alguma coisa passa? Passa. A gente teve, há algum tempo atrás, um vídeo da Peppa Pig, que a imagem era realmente do desenho, mas o áudio foi trocado para um conteúdo super inapropriado, uma garotinha estava ouvindo, com o headset, começou a chorar, a mãe não estava entendendo, porque ela olhava na tela, era um videozinho da Peppa Pig, mas depois ela foi ver, era um áudio bem ruim, assim, para a idade. Então, pode passar algumas coisas? Pode, mas o filtro funciona um pouco. Porém, por outro lado, o que eu ouço das crianças? Não quero porque aquilo é muito infantil. Então, dependendo da idade do filho, vai chegar uma hora que ele não quer mais porque já é taxado como conteúdo de criancinha. Então, nem sempre os pais conseguem manter os filhos ali no YouTube Kids. Protege um pouco mais? Tem um filtro maior? Tem, mas pode passar alguma coisa? Pode passar alguma coisa, porque afinal é uma plataforma em que se inserem, né, usuários inserem conteúdos ali. Tá bom. Agradeço o comentário da professora Raquel Caçaoca, que agradeceu a palestra, muito esclarecedora. A Renata também falou sobre o conteúdo, que é muito importante. E a Renata Dubas, ela fez um comentário, né? Agradeceu a palestra, muito boa, porque abre os nossos olhos para o perigo que está dentro dos nossos lares, né? E aí eu queria até que você comentasse. Ela falou, olha, a correria do dia a dia nos deixa muito reféns das telas e de todos esses perigos, né? E como organizar o nosso dia a dia para isso? Uma dica, assim, como transformar essa dificuldade ou esse desafio em algo da nossa rotina na interação com os filhos? Então, olha, compartilho desse desabafo da Renata, porque realmente sou mãe, sei como é. Hoje a gente tem essa tarefa a mais que os nossos pais não tinham antigamente, então a gente precisa, e assim, vamos lembrar que somos a primeira geração de pais com filhos que já nasceram no uso da internet, né? Então, realmente é um desafio, a gente não tem precedente. Estamos aí na linha de frente e talvez facilitando a vida dos próximos, mas por enquanto a gente está ali sem saber muito como foi, né? Não tem dados passados. Mas assim, o acompanhamento dos pais, a conversa e alguns filtros ajudam muito. Então, realmente, assim, se a gente deixar, eles vão querer ficar cada vez mais e mais conectados, até porque a tecnologia nos atrai e atrai os nossos filhos, então ter limites é muito importante. E uma vez estabelecidos esses limites, os nossos filhos vão, né, começar a buscar outras atividades, como de fato muitos já fazem. Então, vão brincar, vão interagir com os amigos, vão interagir com a família, vão fazer outras coisas. Se a gente, que, né, temos a maturidade dos riscos, do uso excessivo, do acesso a conteúdos inapropriados,
não estabelecermos esses limites efetivos, realmente a gente pode encaminhar os nossos filhos para ter prejuízos ali. Então, na prática, o que eu posso dizer? Ter mecanismos de filtros e de bloqueios, isso ajuda muito a estabelecer essas regras, a não permitir acesso a conteúdos inapropriados, e aí tem que colocar filtros no computador, no iPad, nos celulares, isso ajuda bastante. As conversas, sabe? Provoquem aquelas reuniões em família, aquelas conversas boas, positivas, alertem. Lá nos Meus Filhos na Net, a gente entrega muito conteúdo, que vocês podem assistir o vídeo lá e, em um momento ali, rapidinho, conversa com os filhos sobre isso, coisas legais, coisas não legais, e o estímulo a conteúdos que são bons. Então, assim, a gente fala muito de coisas inapropriadas, mas tem jogos sensacionais que eles gostam muito de jogar, que estimulam a criatividade, que tem um uso tão positivo, tem pesquisas que eles podem fazer, o acesso a locais que não se conhece ainda. Então, assim, é isso, é tentar estimular um pouco para o positivo, lembrando que quem tem a maturidade ali somos nós temos que realmente, assim, nesse momento, ser o filtro, né, dos nossos filhos, direcioná-los para o bom uso, mas é uma árdua tarefa mesmo. Então, no dia a dia, é tentar ao máximo ali, direcioná-los para os bons conteúdos, num tempo de uso que não vai causar prejuízo a eles, porque aí a gente vai conseguir ali manter, né, esse uso da internet mais saudável. Muito bem, alguém comentou aqui, né, sem o nome. Gostei muito da palestra, parece até mais fácil de aplicar na prática, né? É um desafio mesmo. Kelly, eu vou convidar a Denise para que ela retorne aqui com a gente. Já está aí, Denise, passo a palavra para você para fazer o encerramento e o agradecimento. Eu agradeço a Kelly pela excelente oportunidade que nos ofereceu de esclarecer pontos tão importantes. Nós estamos numa era, como ela mesma disse, é uma era nova. E os nossos filhos estão sendo submetidos a coisas que nós nunca imaginávamos que eles seriam. Então, essa questão de nós acharmos que eles estão a salvo, né, que eles estão seguros, porque estão conosco, ao nosso lado, não é garantia de nada. Na verdade, é um grande desafio nós tentar blindá-los de coisas que não são bacanas. E eu digo a vocês que a gente sabe que eles acessam muita coisa inadequada, muita. Crianças de 9, 10 anos que estão sendo expostas a vídeos pornográficos, que eles não têm condições nem maturidade de absorver o que eles veem. E aí isso, inclusive, refletirá no futuro, nas relações, isso já está comprovado cientificamente, vai comprometer as relações afetivas na vida adulta. Então, é um desafio muito grande. A gente, enquanto escola, a gente tem a necessidade de orientá-los. A Kelly vai fazer um trabalho com os nossos alunos no segundo semestre, principalmente pegando os mais velhos, né, a partir do 6º, 7º, 8º, os adolescentes, porque eles estão assim, eles acessam vídeos esses do TikTok, aí eles perdem inclusive o rumo daquilo, da própria vida, porque eles acham que ficar na internet, horas e horas e horas vendo coisas, e mais coisas, e mais coisas, e aí eles perdem a própria vida. Eles não vivem mais, né? Eles vivem a vida do outro, a vida que não é a deles. Eles precisam sentar, eles precisam estudar, eles precisam projetar, fazer projeto de vida, ver o mundo com uma outra lente, que não é só a da internet. Então, eu agradeço muito e eu espero que a gente juntos consiga levá-los a um desenvolvimento que seja realmente positivo. Muito obrigada a todos. E obrigada a Kelly, obrigada ao Tiago, ao Gustavo, a nossa equipe que esteve aqui presente e que proporcionou esse momento a todos. Boa noite. Kelly, muito obrigado. Deixo agora a palavra contigo para as considerações finais. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com essas famílias, né, de fazer parte dessa campanha de valorização da vida do Colégio São Francisco Xavier. É uma honra imensa. Espero que as reflexões de hoje, né, contribuam ali para o dia a dia de cada família, porque eu acho que
o nosso papel, e eu lido isso muito como uma missão de vida, de levar um pouco dessa informação, desse conhecimento que eu trago, né, dessa bagagem profissional que eu tenho, e continuo aí à disposição das famílias para que a gente possa, né, trocar informações através das redes sociais, e estarei aí, né, no segundo semestre com muita disposição para auxiliá-los na instrução, né, dos filhos e alunos do Colégio São Francisco aí, para que a gente possa direcioná-los aí para o bom uso e para que possam cada vez estar mais protegidos aí, né, nesse uso da internet. É isso, muito obrigada e boa noite a todos. Muito obrigado, Kelly. Obrigado, Denise. E o Gustavo também, que nos apoiou aqui na nossa live. Você que tiver ainda alguma pergunta, não quis fazer no chat, pode mandar via aplicativo ou também, caso você não seja do colégio, pelo nosso faleconosco@sanfra.g12.br. Marcelo, eu recebi sua mensagem, vou encaminhar para a nossa equipe interna aqui também, tá bom? Agradeço a presença, né, esse tempo, essa disponibilidade de todos. O Sanfra continua sempre à disposição das famílias e de nossa comunidade. Fale com a gente, estamos aqui à disposição. E uma excelente noite a todos e que São Francisco Xavier nos abençoe. Até mais.